estou de volta com o Play, o programa que liga você à informação. E hoje, começando a semana, recebendo a candidata a presidente da subseção da OAB em Marechal Cândido Rondon, a advogada Daiana Gentilini, a PUC. PUC, satisfação recebê-la em nosso programa, seja muito bem-vinda. A satisfação é toda minha, Ana. Confesso que eu não imaginava que eu estaria aqui, o programa que a gente sempre vê nas redes sociais, super bem diagramado, e eu não via a hora de fazer assim com a xícara. E hoje eu fiz, realizou meu sonho. Muito obrigada. Ai, que bacana. O nosso programa tem o oferecimento da Coresul Tintas, a proteção e beleza que a sua obra precisa. PUC, a gente estava acompanhando todo esse processo do desenrolar da eleição da OAB e a gente via uma expectativa de que houvesse apenas uma chapa inscrita. De repente surgiu o nome da Daiane, da PUC, como candidata a presidente. Eu gostaria que você iniciasse falando como é que aconteceu essa sua disposição em colocar o seu nome para ser apreciado aí na eleição que vai acontecer no dia 22 de novembro. Então, Ana, eu faço parte da diretoria como secretária-geral adjunta, atuo nessa gestão. E durante todos esses anos de gestão, eu pude conhecer a fundo como funciona a OAB. Eu tomei iniciativa em muitas questões que tinham que ser lá resolvidas. Trabalhei muito durante esses 3 anos. E o trabalho na OAB, ele é um trabalho voluntário. E esse trabalho voluntário a gente faz livre, né, de qualquer interesse pessoal. Até isso é uma das coisas muito importantes que existe dentro da OAB. Quando a gente trabalha pensando no grupo, a gente trabalha pensando nos advogados para aumentar toda essa questão da forma de trabalho, do ambiente de trabalho em qual o advogado está inserido, garantindo certas questões, como as prerrogativas, por exemplo. Então, durante todos esses 3 anos, eu levei à frente em muitos projetos ali dentro da OAB e eu vesti a camisa mesmo, sabe? Eu não tive... eu acho que faz parte do meu perfil de ser uma pessoa muito resolutiva. Eu gosto de resolver as coisas na hora e eu gosto das coisas funcionando, não gosto de nada pendente. E isso foi uma das características que eu acho que me levou hoje a estar candidata a presidente da OAB, porque eu acho que eu tenho muito para contribuir para toda a advocacia. PUC, a gente escutou alguns comentários de bastidores, afinal, você integra a atual diretoria, assim como o outro candidato a presidente, o Leandro Marcondes, e muito se falou que houve um racha entre as pessoas, porque estava tudo meio que certo e de repente não estava mais tão certo assim. Afinal, houve um racha entre o grupo que compõe a atual diretoria, não houve um acerto, o que aconteceu? Sim, de fato houve um racha. A gente não pode dizer que esse racha não houve, porque, de fato, se não tivesse, seria apenas uma chapa, certo? O grupo ao qual nós estamos ligados, ambas as chapas estão ligadas, é o grupo 11 de agosto, que possui uma hegemonia no estado do Paraná. Um grupo muito forte, um grupo muito atuante, da qual a gente não abre mão de participar. A nossa diretoria, quando teve a nossa primeira gestão e nossa campanha na outra eleição, há 3 anos atrás, nós estávamos alinhados. E durante o trabalho desenvolvido, certas questões se destacam. Como eu disse antes, nós fazemos trabalho voluntário. Então, cada um puxa a frente da forma que dá. Nós tínhamos, então, a doutora Nair presidente, temos a doutora Nair presidente, doutor Leandro Marcondes, vice-presidente, doutor João Berch, secretário, eu como secretária-geral adjunta, o doutor Rafael Faro como tesoureiro. Esses são os 5 integrantes da diretoria atualmente. E nós temos ainda a delegada da Caixa de Assistência de Advogados, a doutora Franciele Saxer, que ela é um braço da OAB. A Caixa de Assistência de Advogados hoje no Paraná ela é fortíssima. Ela é um braço da OAB. A gente fala que é quem tem dinheiro, quem manda. Então, essas 6 pessoas, nós estávamos, principalmente o doutor Rafael, doutora Franciele e doutor João e eu, nós estávamos muito alinhados durante todos esses anos. A gente trabalhava muito em conjunto, desenvolvendo até mesmo projetos sociais, campanhas. Enfim, foi legal ali trabalhar. E o que aconteceu foi que, como o João, ele trabalhou e ele é muito resolutivo, e o João, por exemplo, foi o responsável por marcar aquela nossa viagem até Curitiba, quando a gente exigiu uma segunda vara civil para os processos aqui serem desafogados, foi o João que organizou essa viagem.
Então, o que surgiu foi que a gente apoiaria o Dr. João como presidente. Esse era o nosso objetivo. Dr. João Berge como presidente. E quando foi a primeira reunião da diretoria, depois de um tempo, que então convocaram essa reunião, mesmo já rolando essa conversa nos bastidores, era que então nós três apoiamos o Dr. João, porque ele também designou, né, fez se dispôs a ser presidente, queria ser o presidente. E o candidato a doutora chapa, então, também quis. Então, a diretoria ele estava dividida. Então, decidiram chamar o conselho para uma reunião, porque, de fato, o conselho ele realmente serve para isso. Durante essa reunião do conselho, a ideia era, o que ficou combinado, que seriam votados João, Leandro. Seria votado. Marcaram essa reunião logo para o outro dia, quando eu e a doutora Franciele já estávamos com uma viagem agendada há muito tempo. Então, eu e a doutora Franciele não participamos, e o Rafael também, o doutor Rafael Faro, por questões pessoais, problemas pessoais, também não foi nessa reunião. E também alguns conselheiros não foram. E antes de começar essa reunião, ao invés de só chegarem lá e fazer a votação, então chegou-se com todo um discurso de que era tradição da 11 que o presidente fosse, o vice-presidente fosse, então, um candidato à presidência. Tradição que eu desconheço. Por quê? Se, de fato, vice-presidente se torna presidente dentro de um grupo organizado e com questões políticas internas, Luiz Fernando Casagrande Pereira, atual tesoureiro da seccional do Paraná, não poderia ser o presidente, candidato a presidente hoje da seccional do Paraná. O candidato a presidente, por essa regra, deveria ser Fernando Deneca, que era o nosso vice-presidente, é o nosso vice-presidente hoje da seccional. Né? Outras subseções, no Paraná são 49 subseções, outras subseções não poderiam colocar à frente da presidência hoje delegados da Caixa de Assistência. E muitas são assim, a exemplo de Cascavel. Silvia Massari, por exemplo, em Cascavel, é atualmente delegada da Caixa de Assistência de Advogados de Cascavel. Dr. Lucas, candidato Priori, candidato presidente de Umuarama, é atualmente delegado da Caixa de Assistência de Advogados de Umuarama. Então, assim, são vários exemplos, né? Então, essa regra de que o vice-presidente tem que ser o presidente, eu desconheço. E o Paraná também desconhece. Porque quando você tem um grupo organizado e politicamente com interesses afins e comuns e todo mundo trabalha de forma voluntária, o grupo tem que decidir em conjunto, né? E quem se destaca e quem tem mais força e mais, como se fala, quando mais aceitação perante a classe dos advogados, é o candidato. Então, o que faltou, Ana, e eu quero deixar isso bem claro, foram 3 coisas. Falta de liderança política, falta de diálogo e falta de reconhecimento pelo trabalho prestado por uma instituição no qual todos trabalham de forma voluntária. É isso. E por que, no final das contas, o Dr. João acabou não sendo, então, o candidato? Se era essa, vamos dizer assim, a ideia, e ele já havia colocado o nome dele, e ele ficou de que lado, ele está em qual chapa, e ele acabou não sendo... Então, o Dr. João acabou dando a palavra dele, de que, então, ele ficaria de vice-presidente, e depois, quando houve esse racha, do qual não concordamos, justamente por causa desses 3 motivos, ele resolveu ficar neutro, né? Então, ele saiu da chapa do Leandro, assim como outros conselheiros saíram da chapa do Leandro, que também não concordaram com isso. E atualmente estamos aí. Né? Muitas revelações vêm até o final da nossa campanha, mas eu posso garantir que o nosso grupo ainda está unido. E você, nesse momento aí, querendo ou não, acaba gerando, dá uma sacudida, eu diria assim, né, em toda a classe ali. Você resolveu colocar o seu nome, se sente preparado, até com a tua experiência, você falou que trabalhou bastante nessa atual gestão, já tem a tua experiência enquanto advogada, e aí você resolveu abraçar a causa. Não, eu estou totalmente preparada. Eu apoiaria o João Berge como presidente,
até porque ele é um advogado que também trabalhou bastante e tem um pouco mais de tempo de advocacia do que eu, né? E também os últimos 6 anos foi uma gestão feita por uma mulher. Eu acredito que tem que ter essa mulher, homem, até porque é uma das regras que a gente segue no processo eleitoral interno ali. Mas depois que eu tive tomar essa coragem, e que é coragem de verdade, que é um dos bordões da 11 de agosto, que eu acho que eu tive, que eu acho que sou a maior representante da coragem de verdade, eu acho que sou eu. Assumi essa responsabilidade e conforme eu fui conversando com as pessoas, com os advogados e as advogadas, eu fui tendo muito apoio. Muito apoio. Então, aquilo começou a se tornar uma coisa muito grande, não foi do dia para a noite. Isso que eu quero que os advogados entendam, não foi do dia para a noite que eu decidi, aqui eu acordei e vou formar uma chapa. Vou bater uma chapa. Isso aqui não é uma questão fácil. Não é fácil, Ana. A gente tem que deixar muita coisa de lado para estar aqui, entendeu? E principalmente nós mulheres, né? Que não é fácil, que o filho pedindo atenção, por exemplo, né? Então, assim... Mas com relação a isso, eu tenho uma equipe muito boa no meu escritório. Uma equipe de apoio, tanto apoio em casa como apoio no escritório. E eu sei como resolver hoje muitos problemas internos na OAB. Eu sei qual que é o caminho a tomar para que certas coisas sejam construídas, para que decisões sejam tomadas, para que como a forma política de conduzir isso junto à seccional seja feita. Isso eu sei. Então, isso eu me sinto muito bem preparada. E aí você pega uma equipe, forma uma diretoria e um conselho, que o conselho não está separado da diretoria, e isso eu nunca vou fazer, até porque a OAB não é nosso escritório. A gente não escolhe equipe. A gente vê quem está disposto a trabalhar. Porque, como eu disse antes, fazemos trabalho voluntário. Então, até quando eu fiz a minha logo, a gente fez a nossa logo da campanha, eu coloquei as estrelas, né? 5 estrelas em cima e 18 estrelas embaixo da Advocacia em Ação, porque são os 18 conselheiros e nós 5 diretores. Então, nós vamos trabalhar em conjunto. Então, não sou eu sozinha, nós somos um grupo e eu, com certeza, com esse papel de liderança que agora eu assumo, tenho certeza que nós vamos fazer um trabalho brilhante que nunca foi visto em Marechal Cândido Rondon, você pode ter certeza. Até o próprio nome da chapa diz Advocacia em Ação. Isso já mostra o que você, no caso, se eleita, a sua diretoria pretende fazer aqui na subseção, na sede de Marechal. Eu sempre digo que a OAB é uma das instituições mais importantes, quiçá a mais importante, dentre as entidades do nosso município. Ela é hoje, em Marechal Cândido Rondon, ela é um diamante a ser lapidado. Por quê? Nós somos 49 subseções no estado do Paraná. Nós somos hoje 369 advogados. Aqui tem um dado, são 177 advogadas mulheres e 192 homens. Nosso grupo ele é muito misto, né? Então, o que acontece? Como o advogado consegue trabalhar e ele traz resultados para o próprio cidadão, o advogado administrador da justiça, como está na Constituição, né? A OAB forte, centralizada, com uma boa liderança e uma boa gestão política junto à seccional, ela consegue trazer benefícios para todo mundo. Não vai ser só nós, advogados, que vão ser beneficiados. A OAB pode trabalhar muito na sociedade. E é esse um dos nossos objetivos. Então, Ana, vou falar uma coisa para você. Eu separei, e o nosso grupo daí entrou em consenso, hoje o nosso grupo, nossa Advocacia em Ação, e separamos as propostas em 4 eixos, né? E é isso que eu quero expor aqui, e é isso que a gente vai começar a divulgar depois do nosso lançamento, que a gente teve na semana passada. Vamos começar a divulgar aos advogados esses 4 eixos, que seriam o estrutural, o judicial, o profissional e o social. E esses 4 eixos vão ser a base de todos os outros, todas as nossas outras propostas. E aí sim a gente consegue materializar a proposta e não fazer uma coisa distante, aquela coisa que não é material. Prerrogativas. Vamos fortalecer a advocacia. Vamos trabalhar com a jovem advocacia. Mas como? Como que a gente faz isso? Entendeu? Então, assim, eu acho que com o apoio de todos ali do grupo, o apoio que a gente ainda vai receber,
E com a experiência que eu tive durante esses anos trabalhando ali, e com a nossa vontade de trabalhar e de ver uma mudança efetiva, eu acho que tudo vai dar certo. E eu acho que todo advogado e também a população em geral vai colher muitos frutos dessa nossa gestão. Puc, você falou dos 4 eixos e também, né, a gente fala em propostas. Eu gostaria que você detalhasse um pouquinho, talvez por tema. Eu sei que isso é tudo muito amplo, uma coisa puxa para outra, e muitas vezes, às vezes até por questão de tempo aqui fica limitado falar. Mas eu gostaria que você falasse, assim, de forma resumida, pontos dessas suas propostas que sejam relevantes para, de repente, nesse nosso bate-papo agora. Claro que muitas vezes quando você vai conversar com os advogados, você vai entrar mais a fundo, né? Sim. Então, uma das coisas que a gente não pode deixar de falar, e isso vem junto no eixo estrutural, que vai ser o primeiro, então, que eu cito, é com relação à nova sede, né? Quando o candidato da outra chapa fala construção de uma nova sede, isso já era um anseio que já vinha da nossa outra campanha, nova sede. Tá, mas como é que isso vai ser feito? Eu vou poder oferecer uma nova sede para os advogados? Vou poder prometer isso? Eu sei o que está acontecendo internamente na seccional, se a gente vai conseguir? Então, assim, Ana, o que acontece? E eu não posso falar isso de forma resumida, porque eu acho que uma coisa leva a outra. Quando, então, a gente assumiu essa gestão, das promessas de campanha era a nova sede. Eu peguei, então, e falei, tá, como a gente vai fazer isso? Como nós vamos fazer isso? Quando eu peguei a pasta da questão da matrícula da nossa sede atual, ela não existia. Ela não existia regularizada junto ao registro de imóveis. Ela apenas existia um decreto municipal que doava, então, aquele terreno para construção em 2009, né? Então, e como houve a doação do terreno da Justiça Eleitoral, que fica aos fundos, e uma parte do terreno da frente para a OAB, nós tivemos que, além de regularizar esse decreto, averbar a sede construída na matrícula no registro de imóveis. Então, eu peguei aquela pasta debaixo do meu braço e eu andei muito. Eu tive que mover muitas frentes para conseguir regularizar isso. E eu conversei com várias pessoas. A Márcia, do Patrimônio, a Prefeitura ajudou. O Fábio, do Eleitoral, ajudou. Inclusive, veio um desembargador da Justiça Eleitoral, do Fórum Eleitoral, para assinar essa escritura, entendeu? Então, demorou praticamente 1 ano só para regularizar a escritura. Ou seja, para quem tinha uma sede já engatilhada como promessa de campanha, cadê? Entendeu? Então, por que isso não foi feito antes? Por que teve que esperar alguém pegar aquela pasta para fazer? Entendeu? Então, isso que eu falo, Ana. Quando a gente quer fazer alguma coisa para uma instituição, a gente não pode brincar de fazer. A gente tem que pegar e resolver. Eu não estou ganhando nada para isso. Sabe? Eu estou perdendo o meu tempo lá no escritório para resolver o problema da OAB. E eu fiz. E hoje eu sei se dá ou não dá para a gente ter uma sede. Então, como é que tá isso aí? Aí que tem a questão. Depois que foi regularizada, Ana, então ficou tudo certinho na matrícula, sede averbada e tudo certinho, começou a existir. Inclusive, eu tenho anotado aqui, eu peguei até essa matrícula, ela é de 2022. Aqui. Então, foi feito em 26 de dezembro de 2022. Em 29 de novembro de 2022, um mês antes, mais ou menos, a gente foi até a prefeitura, a doutora Nair foi junto, que teve a reunião com o prefeito Márcio Raba, a Franciele, nossa delegada da Caixa, também foi junto. Quem participou dessa reunião também foi o doutor Marcelo Portela, que inclusive foi muito solícito quando a gente chegou e falou com ele. O prefeito Márcio Raba também, que inclusive é advogado e sabe dos nossos anseios. Então, a gente precisou então fazer, a prefeitura estava interessada em fazer essa permuta da nossa sede, que é um terreno menor, com um terreno de esquina maior, para a gente construir, né? Então, essa promessa foi feita em novembro,
né? Só que sabe que com prefeitura a gente trabalha com ofício, a gente tem que regularizar e tudo mais, né? Colocar isso no papel, porque não é assim, falei com o prefeito e eu falei com o prefeito e tá tudo ok. Não é assim. É protocolar, burocrático, lógico, tem que ser oficial. Então não é uma coisa que sai da noite pro dia, né? Então, depois disso, o Conselho da Comunidade, né, está construindo a sede, e até eu abro um parênteses aqui para falar que o doutor Itamar Dallagnol, que é nosso vice atualmente, candidato da chapa, é o presidente do Conselho da Comunidade, está construindo, então também tem experiência com obra, fecha aspas. Obrigada, doutor Itamar, eu te agradeço muito, né? O doutor Itamar, ele passou o currículo dele para a gente colocar, e eu não sabia o que colocar, de tão extenso que era. 2 gestões da Cimacar, presidente de JCI, presidente Leite Oeste, uma série de coisas, advogado com um monte de pós-graduação, economista também. Então, assim, o doutor Itamar, ele com certeza vai vir contribuir muito para essa gestão. Enfim, então, depois disso, a permuta do terreno, ela não se consolidou até hoje. Porque daí surgiu mais uma possibilidade da gente pegar a esquina, a prefeitura negociar a esquina, que agora foi separada, a Justiça Eleitoral, né, separou aquele terreno da esquina, né? Então, assim, essa questão ainda está em aberto, né? Então, por isso que eu não vou prometer sede, tá? Mas eu tenho certeza que os trâmites para fazer alguma construção, porque vai ter que sair, a gente não pode mais ficar naquele puxadinho. Hoje somos 369 advogados. Não tem mais lugar. Não tem mais, não cabe. E também porque é antiga, né? É antiga. Mas aí, o que aconteceu? Outra questão muito importante. Quando teve a caravana da advocacia, na qual veio o Pereira, tesoureiro, atual candidato a presidente pela seccional, e veio o doutor Fernando Deneca, atual presidente, vice-presidente para Marechal, sentou ele, João, os dois, né, os 2 dirigentes, o João Berch e eu, nós conversamos, vai sair essa sede ou não vai? Deles, olha, não é mais um dos projetos da seccional construir essas sedes faraônicas. A questão é modernização. Modernização, ampliação e espaço de convivência pela Caixa de Assistência dos Advogados, né? Então, assim, eles até falaram assim, se vocês querem fazer um evento e não cabe gente, aluga outro lugar, aluga a Cimacar, faz em outro lugar, né? E vamos estudar uma forma da gente reformar aqui. Por quê? Além disso, existem umas 10 subseções que também querem sede, e que estão na frente da gente, entendeu? E também existem subseções que não têm sede própria, são alugadas. Então, assim, você vê como tem que ter essa questão política interna entre subseção e seccional para você conseguir construir alguma coisa? E tem que ser sério, tem que ser firme? Então, assim, Ana, o que a gente pode dizer dessa nossa proposta estrutural? A gente vai continuar esse diálogo com a subseção, mas se fizer, vai ser da forma que a subseção fala, que é o espaço 360 graus. O AB360, que são salas interativas, modernização, salas para advogado fazer sustentação oral, salas de audiências compartilhadas, em forma de coworking, mais ou menos assim, e uma ampliação do espaço de convivência, a exemplo de outras subseções, como Ponta Grossa, como Paranavaí. Não, Paranavaí foi inaugurado o espaço 360. Como Campo Mourão, Guaíra, que tem também. Então, assim, são várias que estão tendo esse espaço de convivência que é muito, muito bonito, inclusive. São subseções que têm esse espaço que é muito bonito. Então, espero que uma coisa ou outra vai sair. Mas o quê? Se é sede nova, provavelmente não. Vai sair o espaço 360, né? Da forma que a subseção está falando, a modernização, né? Então, é isso. E o que mais daria... do número de advogados que você citou, que compõem hoje a subseção de Marechal 369, se não me engano,
tem um grande número de jovens advogados, jovens que estão iniciando na carreira, e sempre se fala muito do cuidado, do apoio para esse profissional que está iniciando. Você já foi iniciante um dia, sabe que não é fácil. Todo mundo que começa tem as suas dificuldades. Vocês têm uma proposta nesse sentido de dar um olhar atencioso, diferenciado? Hoje, Marechal Cândido Rondon conta com 369 advogados e 109 têm menos de 5 anos de inscrição e 128 advogados entre 5 a 10 anos. Então, você vê quanta gente nova surgiu nos últimos 10 anos, né? Muito advogado que não pode ser largado por aí, né? Eu quando comecei a advogar, e principalmente depois que eu tive o meu filho, eu me senti muito desprestigiada no sentido que tinham outros que tinham muito mais, né? Então, a gente tem que ter uma paridade, a gente tem que ter uma igualdade ali. E um dos objetivos, daí eu entro no nosso eixo profissional e alinhados com as propostas da subseção, trazer esses jovens para dentro da subseção, para conhecer realmente a OAB. E o Pereira, o nosso atual candidato a presidente, nosso tesoureiro, ele foi muito inteligente com relação a isso. Ele criou o projeto Sexto Ano, né? Que já ajudou um monte. O advogado hoje que se forma tem 1 ano de Jus Brasil grátis, por exemplo. Tem certificado digital, sabe? Outras assinaturas, tem o apoio da seccional, tem a CAI, que é a Comissão de Advocacia Iniciante, que é fortíssima, que nós temos, inclusive. E, inclusive, uma das nossas propostas do eixo profissional é criar essa diretoria que vai ser responsável pela jovem advocacia. E uma das propostas também da seccional, que vai ser aplicada aqui em Marechal, é a reversão da anuidade em mensalidades na ESA. A anuidade será revertida em cursos, nas mensalidades dos cursos da ESA, que é a Escola Superior de Advocacia. E outra coisa que aqui daí internamente, localmente a gente quer fazer é dar descontos de pelo menos 50% a advogados que têm inscrições até 5 anos nos eventos da OAB. Entendeu? E criar realmente essa conversa, esse diálogo. Eu acho muito importante esse diálogo, esse conversar, do advogado se sentir abraçado. Sabe, Ana? A gente hoje a OAB, eu acho que é uma das maiores e melhores conselhos de classe que existem no Brasil, sabe? A OAB realmente pode abraçar o advogado. Porque o que a gente quer? Que esse advogado esteja bem empregado, esteja ganhando bem, porque aí tem oportunidade para todo mundo. Todo mundo ganha, entendeu? Todo mundo ganha. Não porque eu não quero que fulano ganhe mais, não quero. E tem espaço para todo mundo trabalhar. Mas a OAB tem que ser forte. A OAB não pode ser uma entidade que não dê apoio necessário para esse advogado, que forma advogado e simplesmente larga ele no mercado de trabalho. Eu acho que isso a gente pode trabalhar bem. Pugh, você citou bastante agora há pouco a questão do Itamar. Um advogado com bastante experiência, tudo mais. Você também já tem quantos anos de atuação na advocacia? Eu tô com 12 anos de atuação na advocacia. Já é um tempo considerável, tudo mais. Tem gente que fala que tem essa questão de idade, não, agora tem tal pessoa que tem mais experiência, mais tantos anos. Você acha que isso tem a ver? Isso de alguma maneira tem que ser uma regra? Não tem que... A idade não tem nada a ver com a questão de trabalho. Eu acho que existe um pouco da questão de você ser bem orientado, né? Se você tem também vontade de trabalhar, porque... hoje, com a gama de cursos que a OAB oferece, com os cursos de capacitação que existem e trabalhando, muitos advogados trabalham um com os outros no início de carreira, e esse trabalho tem que ser sério, na verdade. Você não pode querer explorar o advogado no início de carreira. Então, assim, eu acho que, igual eu falei antes, a OAB ela pode atuar muito com relação a isso, mas eu acho que o advogado, ele cria garra, ele cria experiência ao longo do tempo, né? Por exemplo... Essa firmeza em você falar com o juiz, a firmeza de você falar com outro advogado,
sabe? Eu acho que tudo isso você vai criando casco ao longo do tempo. Então, você pode observar e trazendo o advogado mais jovem para perto do mais velho, você pode pular etapa, digamos assim, para você aprender o que o outro tem para te ensinar, né? Então, eu acho que isso é muito bacana. Eu acho que até por isso que eu faço um misto ali com o doutor Itamar, sabe? O doutor Itamar com mais de 25 anos de atuação, eu com 12. E ele tem toda uma experiência também com outras instituições na sociedade. Então, eu acho que... E mais as outras advogadas, mais o Dr. Robson, também é da Jovem Advocacia, que está na nossa chapa como secretário-geral adjunto, Dr. Robson Lopes. Ele tem 7 anos de carreira já. Então, assim, eu acho que esse misto, eu acho que é muito interessante para essa troca e saber, assim, não, a OAB precisa atuar dessa forma. Não, vamos fazer isso. Isso aqui é o caminho. Eu já vi isso acontecendo num processo, já vi isso acontecer em outro lugar. Então, eu acho que isso faz a gente fazer um trabalho, vai fazer a gente fazer um trabalho muito mais eficiente do que agora. PUC, você com toda a sua atuação na advocacia, enfim, na diretoria aqui na atual diretoria da OAB, você tem contato com tantas outras lideranças em todo o Paraná. Você citou, são 49 seccionais. Subseções. Subseções, desculpe. Que leitura, que análise você faz ou que perfil você traça da subseção de Marechal? Ela tem muita demanda, ela já engateou bastante, tem toda uma trajetória. Que leitura você faz da subseção de Marechal? Essa é uma ótima pergunta, Ana, muito obrigada. São 49 subseções e todas têm as suas particularidades, né? Hoje, Marechal cresceu muito e ela pode se destacar muito junto à seccional em Curitiba. Mas, para isso, ela precisa ter uma atuação firme lá. A gente não pode mais ser aquela subseção que é esquecida. Por exemplo, nós temos uma sala do advogado na vara do trabalho de Marechal que está completamente abandonada. Sabe? Então, a gente precisa atuar lá junto para ter esse resultado. Outra coisa, as subseções se conversam. Então, a gente precisa conversar com outras subseções. É importante você ter esse contato com outros presidentes de outras subseções no Paraná. É como se fossem todos os filhos de uma mesma mãe, né? Então, eu fui semana passada no lançamento da 11 de agosto em Curitiba e eu conversei com muita gente. Candidatos à presidência, amigos que a gente fez durante essa jornada. E eu tenho certeza que quando tiver colégio, porque a OAB tem isso, né? Presidente vai para colégio de presidentes, delegado vai para encontro de delegados, que acontece a cada 3 vezes por ano. Acontece 3 vezes por ano. Então, quando a gente vai para colégio, a gente tem que primeiro conversar com a advocacia. Olha, o presidente da OAB está indo para o colégio de presidentes que vai acontecer na cidade tal. Cada vez acontece em uma cidade diferente. Quais são os anseios da advocacia, né? A gente pode perguntar isso para o conselho. O presidente está indo para o conselho. Então, assim, uma coisa que eu prometo. Eu não vou para colégio para ficar tirando foto de crachá e de pasta. Eu não vou entrar na OAB para ficar tirando foto de xícara de café. Eu vou para um colégio de presidentes para trocar ideia com outros presidentes de subseção e levar as reclamações para a seccional para a gente tentar resolver da melhor forma possível. Está preparada, engajada essa candidata. PUC, a gente sabe que a campanha mal começou, eu diria assim, né? Teve o lançamento na semana passada e são 369 advogados inscritos, pessoal que compõe ali a diretoria, todos os cargos da chapa, enfim, são uma média de 23. Então, tem muito advogado para conversar, para conquistar o voto. Tem. Como é que está a tua expectativa diante dessa largada, eu diria assim? Cada dia é uma surpresa, né? Como eu disse, são muitos advogados jovens, né? Que é essa galerinha jovem aí que vem, que a gente tem um pouco contato, muitos que a gente tem contato, muitos advogados que a gente percebia que, assim, não, a gente precisa ir lá conversar esporadicamente, voluntariamente, falando, tô com você, não precisa nem vir aqui, tô com você, entendeu? Então, é muito, muito bacana isso. Estamos sendo muito bem recebidos. É claro que a gente não conta. Urna é urna, né? Urna é urna. O voto é secreto.
o voto é obrigatório. Quem não vai votar dá 20% sobre a anuidade de multa, tá? Já deixo avisado. E o voto é muito fácil, o voto é online, né? Então, não tem desculpa para o advogado não ir votar. Mas, principalmente, o voto é secreto. Quem não quer se indispor, né? Recebe as duas chapas, conversa com todo mundo e vê quais são as melhores propostas. Vê qual candidato está mais preparado. Eu acho que a resposta é muito simples. E diante desse trabalho todo agora de conquista de voto, dessas primeiras conversas, você acha que ficou algum mal-estar por ter acontecido esse racha, eu diria assim, entre vocês? Quando você vai conversar com alguém, de repente a pessoa já prefere não... sabe? Olha, você consegue ver que isso causou, vamos dizer assim, um mal-estar para a classe, ou não tem nada a ver? Racha é racha, cada um está buscando seu espaço. Eu acho que o racha, Ana, ele é salutar. Agora os advogados têm duas opções, isso faz parte da democracia. Eu acho que é super saudável. E mais, nós somos advogados. Nós somos advogados e nós não... E eu tenho uma facilidade incrível de separar o pessoal do processual. Sabe? E eu acho que essa é a preparação que os advogados têm que ter, separar processual de pessoal. A gente pode pelear no processo, né? Por isso que é até difícil, foi 23 pessoas, meu Deus, 23 advogados, aquele não gosta daquele, aquele é muito difícil, né? O nome das chapas tem a mesma coisa. Então, assim, eu acho que o advogado que está preparado e que vai analisar nossas propostas vai fazer da mesma forma que faz no processo. Eu vou separar o pessoal do processual. Eu vou separar quem é a pessoa do advogado com as propostas e com o que ele quer oferecer para a advocacia. Como eu falei antes, a OAB não é meu escritório. Quando eu piso na OAB, eu estou representando uma classe inteira. E uma classe inteira que eu quero que seja fortalecida. Porque eu sei que se o advogado está fortalecido, o advogado está feliz, está todo mundo bem e ganhando com isso. Para a gente finalizar aqui, então, no dia 22 de novembro, eleição online, todos os advogados convocados para fazer a sua votação, não tem desculpa, como você disse, é online, todo mundo pode votar do seu escritório, de casa, né, tá com o celular na mão e tudo mais. O que você diria para esse pessoal que vai ter que decidir por que votar na chapa Advocacia em Ação? Essa pergunta é muito fácil de ser respondida, Ana. As propostas estão aí, nós vamos divulgá-las ainda muito em nossas redes sociais, nós vamos conversar com a advocacia e, sem dúvida, o advogado vai analisá-las e vai votar no dia 22 de novembro, eu tenho certeza. Eu só queria ainda ter a oportunidade de falar dos outros eixos, né, que eu falei, o eixo social também, sim, da nossa chapa. Eu acho que o advogado vai analisar, vai ver o trabalho que foi feito durante esse tempo, as vantagens que foram proporcionadas pelo OAB também, através da Caixa de Assistência de Advogados, e vai ver quem realmente trabalhou e quem, de forma resolutiva, poderá, sim, comandar e resolver os problemas da OAB. Muito bem. Se você quiser falar mais alguma coisa dos eixos aqui que ficaram faltando. Eu tenho a questão do eixo social, que é muito importante, que eu acho que faz com que a OAB seja fortalecida e reconhecida como entidade que é necessária, que daí a consequência é ela ser mais forte, que é a atuação na sociedade. Por exemplo, estando em Curitiba, conversei com o Dr. Rogério, que é atual candidato a presidente da subseção de Foz do Iguaçu, e ele é professor de ética e disciplina numa faculdade em Foz do Iguaçu. Já me apresentou membros do Tribunal de Ética e Disciplina que já me adicionaram numa comissão de estudos de ética e disciplina. Eu pensei, pronto, a gente precisa dessa comissão aqui em Marechal. E a gente pode ter várias comissões para advogado que quer estudar, que quer trabalhar com... Às vezes eu tenho um advogado, por exemplo, que trabalha direito imobiliário. Manda ofício para a OAB, quero criar a comissão de direito imobiliário. A comissão serve para estudo. Entendeu? Ela serve para fazer com que o advogado participe e aumente o seu conhecimento em determinada área, para especialização. Então, eu até fui com um dos nossos conselheiros, Dr. Alameotti, que é professor do Estado. E aí a gente teve uma ideia que surgiu assim, que eu acho que também já deve ter em outras subseções, mas que é criar a OAB nas escolas. E esse projeto eu estou, assim,
muito, muito ansiosa para operar ele. A gente já até imaginou crianças tendo essas aulas de cidadania com os profissionais da OAB, com os advogados da OAB, e se formando, recebendo um certificado de cidadania. Eu acho que isso vai ser muito bacana. Essa é uma coisa que brilha os meus olhos e é isso que eu acho que a OAB também pode fazer. Tem um bom tempo ainda para divulgar as propostas, campanha? Eu sei que vocês também estão com uma página no Instagram, possivelmente vai ser divulgado ao longo do... Sim, essas propostas que eu falei que estão divididas em 4 eixos, elas são várias. Então, elas chegam a... Aqui eu resumi em 16 propostas, né? Resumimos em 16 propostas. Mas eu acho que a mais importante, Ana, que eu quero destacar aqui, é que a gente precisa ouvir o advogado e ver o que problema está acontecendo no momento. O problema hoje, em Marechal Cândido Rondon, que eu acho que é muito sério, é o golpe do falso advogado. Eu já fui vítima desse golpe, já tentaram entrar em contato com clientes meus. Eles se passam, né? Se passam por você. Eles pegam o teu WhatsApp, colocam tua foto e falam que é a doutora Ana, né? E eles entram no Google lá, Jus Brasil, aparece de repente algum processo que a pessoa tem e começa a falar para ela como se fosse o próprio advogado falando. E daí pede um dinheiro para pagamento de custos, o cliente acaba fazendo um Pix, que, claro, é um golpe. Ano passado, em novembro, teve uma advogada aqui da comarca que teve, então, um cliente lesado, com uma quantidade alta em dinheiro. Quando a gente viu aquilo lá, eu já falei, vamos divulgar isso na rádio, vamos fazer aqui uma campanha local, né? E aí eu acho que essa campanha... E depois disso, em novembro, para cá, esse ano foram vários que caíram. Vários clientes de vários advogados que caíram. Então, o assunto é sério. Não basta só a seccional lá em Curitiba fazer uma campanha, cuidado, alerta falso com o golpe do falso advogado, não adianta. Quem cai é a população. Quem cai é o cidadão. Tem que conscientizar o cidadão. Então, a minha ideia, a nossa ideia do grupo hoje, da nossa advocacia em ação, é fazer uma campanha permanente de alerta com o golpe do falso advogado na mídia, rádio, o que for necessário pela OAB. Então, a OAB vai fazer essa campanha. Inclusive, junto com essa proposta, está em atuar junto à delegacia de polícia, pegando esses inquéritos, né? Porque na delegacia de polícia, se você não fica ali junto atuando, é mais fácil para o processo andar. Então, você aglomera esses processos, esses inquéritos que já existem relacionados ao golpe do falso advogado, e junto com a seccional, isso é uma coisa que pode ser levada para colégio. Olha aqui, tem tantos inquéritos aqui na minha cidade de cliente de advogado que caiu. Leva para lá, porque lá eles têm mais apoio para investigar e ver de onde está saindo essa quadrilha. Né? Que são várias quadrilhas. Sim. Então, assim, dá para fazer. E uma coisa que vai ser feita é isso, e eu não vou mais ouvir, o advogado não vai mais ouvir que essa OAB não faz nada. E isso eu garanto. Muito bem, a gente poderia ficar conversando aqui, eu sei, por horas, porque você fala bastante e eu também. Mas eu acho que foi um bate-papo bacana, acho que deu para falar um pouquinho de como tudo aconteceu, da tua candidatura, das propostas, e também tem um tempinho aí pela frente que você vai conversar, vai fazer tua campanha diretamente com os advogados. Então, eu agradeço a tua presença, a tua participação, fico feliz que você acompanha o programa, que você ficou feliz de fazer um brinde comigo. Assim. Hein, Ana? Eu que tenho que agradecer. Nossa, eu sempre via teu programa cheio de políticos, cheio de gente importante aqui, e eu não esperava que eu estaria aqui. E olha só como é o destino. Hoje estou aqui falando bastante, não parando de falar, e tentando resolver os problemas da OAB. Então, assim, muito obrigada pelo espaço mesmo. Obrigada de verdade. Eu desejo sucesso e que, né, a sua campanha, enfim, e que tudo dê certo para aquele que for o eleito, que os advogados acharem que, né, vai estar o mais preparado. Eu tenho certeza que, se eleita, teremos outras oportunidades pela frente. Tomara que sim, Ana. Então, só para finalizar, eu quero deixar claro que todos os advogados de Marechal, advogadas, votem 22 para a subseção e 11 para a seccional, porque assim a gente vai estar realmente fazendo a diferença. Obrigada.
Então é isso, o Player entrevistou hoje a candidata a presidente da subseção da OAB de Marechal. Outro dia conversamos com o outro candidato, agora a campanha segue e a gente vai ficar acompanhando. O nosso programa tem o oferecimento da Coresul Tintas, a proteção e beleza que a sua obra precisa. Siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece em Marechal e região. O presente, você bem informado.